quarto ano, tudo bom com vocês? Como é que foi a semana de aula? Espero que tenha sido proveitosa. Agora a gente vai dar continuidade no nosso assunto sobre os primeiros habitantes do território brasileiro, basicamente nas páginas 14 e 15 do livro de história de vocês. Não esqueçam de colocar a data no livro de vocês, ok? Vamos seguindo aí. Vamos antes fazer a correção das páginas 12 e 13 da atividade anterior, certo? Na página 12, ele pediu para que vocês, caracterizassem aí de acordo com as informações das páginas 10 e 11. De acordo com as informações das páginas 10 e 11, assinale as frases corretas. Os seres humanos, eles migraram apenas para a Europa e para a Ásia? Não, não foi apenas para a Europa e para a Ásia. Os seres humanos, eles habitaram todo o nosso continente. Com o passar do tempo, os seres humanos foram ocupando quase todas as partes do mundo? Aí sim. Com a ajuda da tecnologia, os pesquisadores conseguem obter mais informações sobre como ocorreram as primeiras migrações humanas no mundo? Com certeza, meus queridos, a tecnologia ela está também para ajudar nós sabermos, descrevermos, entendermos as questões dos nossos antepassados, certinho? Então essa daí também está correta. Seguindo aí a nossa atividade, na questão número 2, ele vai pedir para vocês indicar com a cor azul a questão verdadeira e com a cor vermelha a questão falsa. As migrações humanas que povoaram quase todas as partes do planeta aconteceram em um período curto de tempo? Falso. Não, porque a questão da migração, do povoamento dos nossos antepassados, os pré-históricos, ocorreram demorou longos e longos anos para acontecer. Não foi assim simples, eles não pularam de um continente para o outro, não. Até porque eles eram nômades, então eles não paravam em um único local. Então eles iam seguindo o caminho e ao longo desse tempo, esses grupos pré-históricos aí passavam por todo o continente. As primeiras migrações humanas eram motivadas pela busca por alimentos e por climas favoráveis? Sim, correto. Ou seja, eles buscavam locais onde tivesse alimento e também um local para se abrigar também. E na questão 5, ele está pedindo para você escrever as duas explicações sobre como os primeiros grupos humanos chegaram à América. Vamos ver aí. De acordo com uma das explicações, os primeiros grupos humanos chegaram à América pelo norte do planeta por meio de uma pequena parte do mar que estava congelada. Outra explicação é que esses grupos teriam aí chegado à América após partirem da Oceania usando embarcações, corretos? Então, essa daí é a correção das páginas 12 e 13. Vamos ver aí, então, continuando aí o nosso assunto, Na questão 4 ainda, meus queridos. Na questão 4, vocês têm uma cruzadinha para fazer. Então, eu coloquei só a resposta aí da cruzadinha. Migração, Ásia, Pedra, Caverna e Luzia, certo? Se fizeram aí certinho, joia para vocês, ok? Vamos seguindo então agora ao nosso conteúdo. Caminhada pelo mundo afora foi algumas das características que nós vimos durante as nossas aulas anteriores sobre os primeiros grupos humanos surgiram na África e aos poucos eles ocuparam outros continentes em busca de locais que reunissem boas condições de sobrevivência. Também esses grupos se deslocaram por quase toda a parte do planeta em um processo de ocupação que demorou milhares de anos. Olha só. Aí nós temos um mapa que apresenta como é que foi esse processo aí de caminhada durante muito tempo, um longo tempo aí. Olha só como vocês estão observando, a África, a Ásia,
Oceania, Europa, até chegar aí ao nosso continente também. Então, demorou aí milhões e milhões de anos para esses povos explorarem todo o continente, certo? Seguindo então as nossas atividades, o território brasileiro ele começou a ser ocupado há milhares de anos e nele vários povos se desenvolveram, cada um com características e modo de vida próprio. Então, cada um tinha o seu modo de viver, de sobreviver. Os primeiros habitantes do território brasileiro. Aí a gente vai conhecer agora os povos brasileiros. Primeiro, sambaquis ou sambaquis. No litoral das regiões sudeste e sul foram encontrados montes feitos de moluscos, ossos de animais, instrumentos de pesca e objetos de arte. Então, esses povos, eles colecionavam ossos aí. Mas como assim, professora? Eles colecionavam ossos, eles utilizavam os ossos para confeccionar objetos e também se enfeitarem. Povos da Lagoa Santa. Na região da Lagoa Santa, em Minas Gerais, foram encontradas muitas pistas sobre o povo que viveu no local. O fóssil recebeu o nome de Luzia. Foi achado nessa região com muitos outros esqueletos. Então, olha só essa questão aí, gente. A Luzia, que foi um dos fósseis mais antigos encontrado no nosso território. Interessante isso daí, né? E eles também colecionavam aí os moluscos, né? Que faziam também objetos com eles. E aí vamos ver mais um povo aí. Povos da tradição Umbu. Esses povos aí no interior da região sul do Brasil vieram aí grupos humanos que lascavam e poliam pedras para produzir objetos essenciais à sobrevivência. Eles se alimentavam de ovos de ema e de caramujos terrestres, pescavam com anzóis de ossos e usavam enfeites corporais feitos com dentes de animais marinhos. Olha que curioso isso daí também, certo? Então esses foram alguns povos aí que nós conhecemos sobre os povos antepassados, né? Sobre os nossos povos antepassados, correto, meus queridos? Na próxima aula a gente vai dar continuidade nesse assunto aí. Então, o estudo do passado é o que nós vamos ver aí na nossa próxima aula sobre os vestígios. O que são esses vestígios, documentos, né, que nós podemos saber através dos documentos históricos dos nossos antepassados, dos vestígios, como por exemplo objetos, como por exemplo livros antigos, documentos antigos, quadros, qualquer coisa que possa falar aí dos nossos antepassados. É isso que nós vamos ver na próxima aula, correto? Então, muito obrigada, bom estudo e até a próxima. Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem. Vocês agora vão pegar o livro de vocês de língua portuguesa na página 32 e 33 e nós vamos trabalhar o conteúdo palavras com a terminação agem, né? Então vamos lá. Palavras com a terminação agem, algumas palavras são formadas pelo acréscimo dessa terminação, da terminação agem. Essa terminação tem o sentido de ação ou ato. Assim, decolagem é a ação de decolar. Aterrissagem é a ação de aterrissar. Decolagem, o avião subindo. Aterrissagem, o avião descendo, ok? Vamos lá. Na atividade, ele diz assim, leia as palavras decolagem e aterrissagem. Na letra A, relacione as palavras a seus significados. Decolagem, você vai pôr a letra D e a aterrissagem, ok? Aí tem 2 quadradinhos para você colocar. Ato de levantar voo é o quê? É a decolagem. E o ato de pousar em terra é o de aterrissagem. Então, letra D e letra A.
Na B, ele diz, pinte a terminação comum às duas palavras. Quais são as terminações que são comuns às duas palavras, da aterrissagem e da decolagem? O gen, né? O final da sílaba aí. Na letra C, ele diz, esses dois substantivos são derivados de verbos. Complete os esquemas identificando esses verbos. Aí nós temos o verbo decolar e aterrissar. Terminação, agem e agem. Palavras formadas, decolagem e aterrissagem. Vieram de quê? Do verbo. Verbo decolar e aterrissar. Terminação, agem e agem. Palavra formada, decolagem e aterrissagem. Ok? Vamos lá. Aí nós temos, embaixo ele diz assim, algumas palavras são formadas pelo acréscimo da terminação agem. Essa terminação tem o sentido de ação ou ato, assim como decolagem é ação de decolar, aterrissagem é ação de aterrissagem, que já está lá no slide anterior para você. Na atividade número 5 diz assim, que palavra indica o ato ou ação de aprender? Aprender é o quê? É o verbo. Já a terminação é o agem e a palavra formado, aprendizagem. Vocês formaram na atividade anterior aí o verbo, né? Primeiro, depois vem a terminação e a palavra formado com a terminação agem. Então, nós formamos o ato de aprender, é a aprendizagem. Aprender, lembre-se, é o verbo. A aprendizagem é a palavra formada com a terminação agem, ok? Vamos lá. Na número 6, diz assim, complete as frases. A ação de arbitrar é chamada de arbitragem. Vocês vão ver primeiro os verbos arbitrar, abordar, dublar, dosar e filmar. E vocês vão montar com as terminações agem as palavras, ok? Então, letra A, de arbitrar, arbitragem. B, abordar, abordagem. C, dosar, dosagem. Dublar, na letra C é dublar, aí dublagem. Letra D, dosar, dosagem. E na letra F, que é filmar, é filmagem que você vai montar, ok? Vamos lá. A número 7 diz assim, complete os espaços das frases com as palavras da atividade anterior. Então, nós temos os acertos da arbitragem foram comentados pelos jornalistas esportivos. B, os atores estão prontos para iniciar a filmagem. C, esse filme não terá o quê? Dublagem. D, pergunte ao médico se a dosagem do remédio está correta. Letra E, essa não é a melhor abordagem para um assunto polêmico, ok? Número 8, como se chama a ação de viajar? Se o verbo é viajar, a ação é viagem. Tem que prestar atenção sempre na pronúncia do verbo, ok? Então, ele diz assim, aqui na número 8, embaixo, tem um textozinho para você fazer uma leitura, para você entender melhor, ok? Vamos lá. As palavras viagem e viagem têm a mesma pronúncia, mas pertencem a classes gramaticais diferentes. Como vocês observam, um é escrito com G e o outro é escrito com a letra J, né? Aí ele diz, viagem com G é o substantivo e tem a terminação agem, que indica uma ação. Já a viagem com a letra J é verbo e corresponde à terceira pessoa do plural. Aí ele colocou, a viagem foi boa, substantivo. Tomara que eles viajem muito, verbo, porque quando é escrito com J, ela vem em verbo.
é um verbo. Viagem de viajar. Viajar se escreve com a letra J, ok? Muito bem. Vamos lá. Eu coloquei um exemplo aí para vocês. Viagem é substantivo, tem a terminação agem, que indica ação. E viagem com J é o verbo e corresponde à terceira pessoa do plural. Viagem foi boa, substantivo. Viagem com G. Tomara que eles viajem muito, verbo, porque vem viagem com J, vem do verbo viajar, ok? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula. E eu deixo aqui uma mensagem para vocês. O que se faz com o coração nunca é obrigação. Então, se você faz a sua atividade todos os dias, de coração, de boa vontade, não é uma obrigação, ok? Boa aula para vocês e até logo!